ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. Nesta nona edição, estaremos iniciando uma série de programas voltados justamente para o momento da mudança, o momento da transformação, o momento da escolha, que acontecerá no próximo dia 7 de outubro, quando teremos a oportunidade de nos manifestarmos acerca dos futuros representantes nos poderes executivo, estadual e federal, como também no poder legislativo estadual e federal. Portanto, é um momento de análise, de reflexão, de pesquisa, de serenidade, para que possamos fazer a nossa melhor escolha. Votar é escolher. E dessa escolha não caberá arrependimento, ou não deverá caber arrependimento, pelo menos nos próximos 4 anos. Por isso que este período é extremamente importante. Devemos estar atentos às propostas colocadas por todos os candidatos, através da propaganda eleitoral obrigatória, como também dos debates entre os candidatos, especialmente a presidência da República e o governo do Estado, que os diversos veículos de comunicação têm promovido. Da sua escolha caberá, obviamente e necessariamente, o rumo do nosso Estado e do nosso país e certamente do nosso município nos próximos 4 anos. E não há outra forma de promover esta mudança de maneira, eu diria, irrevogável. Até porque do seu voto, por enquanto, não cabe liminar, julgamento em segunda instância ou qualquer outro artifício para que seja modificado, como acontece em várias outras situações que a nossa legislação, o nosso arcabouço jurídico, que é um termo muito bom, permite. Portanto, o programa Opinião Pública, cumprindo com a sua responsabilidade de levar até você informação de utilidade pública, estará tendo a oportunidade de conversar com eleitores e eleitoras nessas próximas edições. São pessoas que não têm necessariamente vínculo com qualquer campanha eleitoral,
são pessoas que, via de regra, não ocupam cargo ou função pública, mas estão sempre atentas e participativas de todo o processo eleitoral. Por isso, será um momento de conversar também com quem participa de todo este processo através do seu voto. Teremos a oportunidade de entender as motivações e, sobretudo, as intenções de quem vai comparecer no próximo dia 7 de outubro, manifestando as suas escolhas e, sobretudo, motivando você, que ainda não se convenceu desta participação fundamental, a exercer o seu direito. Mais do que um dever, votar é um direito garantido em Constituição. Não abra mão, não abdique deste seu direito inalienável, absolutamente necessário e indispensável para a mudança que precisamos no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e certamente com consequências, imaginamos, proveitosas para a Nova Friburgo. E como você está se acostumando, iniciamos essa primeira parte do programa Opinião Pública com o nosso aguardado e imperdível quadro Resenha Livre. Também é protagonizado pelo nobre amigo e preocupado vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, boa tarde, Lutinho, boa tarde, a nossa imensa audiência espalhada pelo sofrido, abandonado, triste bairro de Conselheiro Paulino. Professor, me parece que estamos tendo aqui uma dificuldade que foi corrigida e eu pedia que você repetisse a sua saudação. Boa tarde, Zuri. Boa tarde, Gutinho. Boa tarde, nossa imensa audiência no sofrido e abandonado distrito de Conselheiro Paulino. E, Zuri, na sua resenha inicial, no seu editorial, eu já começo aqui com uma notícia interessante, porque dentro das duas pesquisas eleitorais publicadas essa semana e divergentes em resultados, Datafolha e Ibope, principalmente quando você entra nos detalhes da pesquisa, nós temos a grata notícia de que os votos inválidos, nulos e brancos, que pareciam dominar a disputa, hoje já decresceram muito, entrando quase que no índice das eleições passadas. Portanto, de todo esse quadro confuso, há essa boa notícia. O eleitor está tomando consciência de que precisa votar de acordo com o seu editorial inicial. É uma notícia alvissareira, professor, até porque mostra que o eleitor, o cidadão, que é quem paga toda esta conta, está começando a entender que a sua ausência não contribui para as mudanças que precisamos. E conforme você citou, essas pesquisas que mostram esse declínio apontam uma mudança de comportamento. O eleitor percebeu que, mesmo não participando, e aí nós temos um dado muito interessante acerca desse aspecto, a sua vida vai ser regida, determinada e orientada pelos eleitos. Exatamente. E é aquele negócio, quem não votar não pode reclamar, né? Exatamente, professor. Então parece que o eleitor está tomando essa consciência. O quadro ainda é muito indefinido. Esse atentado sofrido aí pelo candidato Jair Bolsonaro vem manchar a campanha. Ninguém ganha com isso. No primeiro momento disseram, não, vai ganhar no primeiro turno porque agora virou vítima. Não, isso não cola mais.
não é? Isso mostra o radicalismo que existe na política, o radicalismo que nos chama muito a atenção, e não é só a questão da campanha nacional. O radicalismo existe do município de Nova Friburgo, de todos os municípios até Brasília, passando pelas redes sociais e as coisas que nós pudemos assistir semana passada aqui dentro do próprio estúdio, não é? É o radicalismo. Teve isso, né, professor? Teve isso. Eu vou fingir que não entendi, não é? Até porque eu uso sempre a frase do presidente Juscelino: eu nasci desprovido do medo. Exatamente. Que eu já lhe disse que é um bom título para o seu livro, que está sendo devidamente aí preparado. Exatamente. É? Mas esse radicalismo que está aí sendo semeado e já ganhando força nas redes sociais não leva a nada. Não interessa, professor, não interessa ao país, evidentemente. Porque a democracia, eu digo sempre, que é a convivência pacífica entre contrários. O fato de eu pensar diferente de você não me faz ser o inimigo, nem ser meu inimigo. Certamente. Até porque onde todos são obrigados a pensar da mesma forma, tem o nome de tudo, menos de democracia. Não é? Você vê os regimes totalitários, quem diverge do pensamento sofre punições. E o totalitarismo não é democracia. Sem dúvida. Então temos que aprender a conviver com isso. Eu não posso desfazer amizades pelo fato do sujeito ter uma tendência política diferente da minha. Se ele quiser desfazer a amizade, o problema é dele. Meu não é. Não vou fazer isso. Quando tem uma postagem nas redes sociais que não me agrada, eu pulo. Eu não vou rebater. Exatamente, não é? Exatamente. E a coisa caminha dessa maneira. Como você abriu o programa dizendo que o preocupado vascaíno, eu digo para você já o seguinte: é o conformado vascaíno. Que isso? Com o tetra-rebaixamento daquilo que hoje é uma bagunça. Que isso, professor? Comandada por um incompetente do Campelo, que é monitorado por um comunista sem vergonha, chamado Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, que, num acordo espúrio com a quadrilha dos Mirandas, derrubou a vontade do associado, que era a eleição do Júlio Brandt. Quem disse isso foi Jorge Carvalho. Estou pronto aos processos que por aí vierem. Hoje você está destemido, professor. Agora, voltando a tratar desse episódio, que realmente mostra um radicalismo que não interessa no processo, as pesquisas, tanto do Instituto Datafolha, que divulgou uma pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, e esta mais recente divulgada que é do mesmo grupo. Exatamente, que é do mesmo grupo, e também esta do Ibope, e aí foi por iniciativa própria, mostram que este episódio não interferiu significativamente na intenção de voto do eleitorado. Os crescimentos das preferências foram dentro do previsto, e o que chama atenção em ambas as pesquisas é que os índices de rejeição tomaram proporção. Aqueles que já tinham um índice elevado de rejeição tiveram esses indicadores ainda mais elevados, ou seja, mostrando que o eleitor está optando talvez por uma proposta de programa mais equilibrada, mais serena, mais tranquila e que realmente apresente soluções, né? Os demais candidatos, inclusive, especialmente a presidência da República, que é o motivo aqui da nossa abordagem,
tem também procurado indagar este viés, ou seja, que ao invés do radicalismo, do totalitarismo, das contradições absolutamente injustificadas, seja privilegiada a solução, o programa de governo. E aí a pesquisa mostra isso de forma muito clara entre todos os principais candidatos. É verdade, a pesquisa, ela tem uma diferença, não sei se de metodologia, mas se você analisar a pesquisa no todo, ela dá uma diferença de avaliação de um instituto para outro. Eu não sei aí qual é a metodologia que o Datafolha usou e qual é a metodologia do IBOP, principalmente quando você parte para o segundo turno. Exatamente. Não é? Exatamente. Que no Datafolha dá a derrota do Bolsonaro em todos eles. Em todos os cenários. Já no IBOP já dá um empate técnico. Exatamente. Não é? Exatamente. Então nós ficamos sem saber qual é a pesquisa que na realidade está acontecendo, o que está retratado, o que o povo brasileiro está dizendo em relação a isso. São duas pesquisas que apresentam os números semelhantes, como você disse, na tendência de voto, mas quando você vai esmiuçar a pesquisa, elas têm diferenças gritantes e foram feitas no mesmo período. Uma ou outra está errada, as duas não podem estar certas porque a estatística não permite, não permite esse tipo de resultado. Então uma das duas está errada na análise final de um possível segundo turno e das rejeições. Mas qual delas está errada? Aí deveria vir um terceiro instituto e fazer uma pesquisa para tirar a dúvida, porque há uma divergência gritante em análise profunda entre os dois institutos. Certamente, e não deve balizar o voto do eleitor, né? Até porque, conforme você já nos ensina, que o momento do voto, a corrida eleitoral, que é o termo que se utiliza, não pode ser comparado a uma corrida de cavalos, com todo respeito aos animais, e que tem que se apostar no vencedor sempre. Exatamente. A eleição, eu penso dessa maneira. O candidato que eu vou votar tem 3% da intenção de votos. Inclusive foi o que mais cresceu. Tinha um... Teve um crescimento de 300%, professor, exatamente. Eu vou votar no Henrique Meirelles. Você já disse isso aqui. Já falei isso aqui, exatamente. Não escondo, vou votar no Henrique Meirelles, 3% dos votos. Né? Se fosse corrida de cavalo, eu não apostaria nele, porque iria perder dinheiro. Mas como não é corrida de cavalo, eu entendo ser a pessoa que se tem o mais preparado tecnicamente dentro do sistema econômico que precisa ser revitalizado e que é a mola mestra de qualquer administração. Exatamente. Eu penso dessa forma. Agora, se fosse uma corrida de cavalo, eu ia ver quem estava lá na frente. Quem paga placer, né? Exatamente. tem esse termo, né, professor? Agora, obviamente que nós iremos desdobrar este assunto com mais profundidade na segunda metade do nosso programa, mas o nosso primeiro item de pauta que está sobre a mesa aponta para as notícias do Palácio. Qual dos palácios? Qual deles? O do Barão de Nova Friburgo, professor. Tem o Palácio Doutor Amâncio Mário de Azevedo, que é a nossa robusta Câmara Municipal também, né? Que votou ontem a autorização para a concessão dos serviços de transporte coletivo. Exatamente. Na cidade, com algumas emendas que superficialmente eu vejo inconstitucionalidade nelas e que o prefeito poderá vetar. Poderá, não sei se será o interesse dele, até porque foi aprovado por unanimidade de 2 presentes, 15 votos a 0, ou seja,
6 vereadores ausentes, numa sessão importante Exatamente. Já chama atenção, né? Sem dúvida. Chama atenção porque há uma falta de articulação aí, parece que vereadores da base, né? Exatamente. Vereadores da base. Estaria a base fazendo água? Pois é. Hein? Exatamente. Agora, o cupim na base, e 6 vereadores, pelo que eu vi, são ligados ao executivo. Então, quando você não tem, veja bem, numa votação necessária, aí vamos fazer a análise dos 2 palácios. Uma votação necessária de 2/3 da casa, porque aí não são 2/3 dos presentes, são 2/3 da composição da casa para autorizar a concessão. Você não pode se dar o luxo de ter 6 vereadores fora. Você fica na mão da oposição. Se a oposição quisesse, tinha barrado ontem. Porque com 10 votos, se os 5 da oposição votam contra, o governo teria 10 votos. Com 10 votos não aprovaria. Não aprovaria, exatamente. Não é? Então a análise que eu faço é a seguinte: a base está corroída de cupim. Não é? Porque sinalizaram para o executivo que a coisa não anda boa. E as notícias dos corredores palacianos da Alberto Brauli 225. Esse é o endereço do palácio. Dizem que vem mudanças aí, e profundas, inclusive na forma de gestão. Parece que nós teremos aí algumas modificações grandes no governo. Novamente, mas agora na forma estrutural. Parece que alguns detentores da sombra e de atuação na penumbra terão aí o seu espaço reduzido. Reduzido, né? Exatamente. Não sei se você teve alguma informação nesse sentido, mas ontem eu conversei com uma raposa mais felpuda lá da... Mais felpuda? Lá da... Incrível. Da situação, e senti isso. Senti que vem aí coisas interessantes. Professor, a conferir, mas retomando esta aprovação do projeto que autoriza o governo municipal a iniciar a nova licitação do transporte coletivo, os 15 vereadores presentes que aprovaram o projeto por unanimidade, entre as várias emendas, algumas se destacam. Uma emenda que limita a concessão do transporte coletivo pelo prazo de 10 anos, sem direito à prorrogação, por igual período, como havia sido proposto pelo Poder Executivo. E a outra emenda, também bastante polêmica, prevê o fim da dupla função dos motoristas e, consequentemente, o retorno dos cobradores. Ou seja, o projeto foi enviado pelo Poder Executivo para a Câmara Municipal, que o analisou, debateu, propôs emendas e o aprovou por unanimidade. Você que conhece muito desta matéria e deste trâmite, qual é agora o caminho a ser percorrido por esse projeto? Bom, eu entendo que essa emenda relativa ao prazo, ela também é inconstitucional. Inconstitucional. As duas, no meu modo de ver. As duas. Essa até o prefeito pode até passar por cima dela. Pode relevar. Pode relevar. Até porque o contrato que está vencendo foi de 10 anos. Mas, pelo pouco conhecimento que eu tenho, parece que isso, determinado tipo de matéria, Zuri, é iniciativa exclusiva do Executivo. Exclusiva. Eu entendo que essa é uma que o Legislativo aceita ou não.
mas não pode emendar. Tenho minha dúvida em relação a essa. A outra eu vejo inconstitucionalidade total nela. Porque quando você obriga, o Poder Legislativo não pode obrigar ao Executivo a fazer determinada coisa. Um poder não pode obrigar o outro. Certamente. Entendeu? Então não pode o Poder Legislativo obrigar o Executivo a colocar no edital determinadas coisas. Ele pode rejeitar ou não. Até porque a composição, não estou dizendo que a empresa tem que ter cobrador ou não, porque daqui a pouco vão colocar palavras na minha boca. O que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certamente. Quando a empresa retira cobrador, ela está diminuindo o custo. Quando ela diminui custo, ela incide na tarifa. E uma matéria dessa aumenta custo. Aumentando o custo, aumenta a tarifa. Logicamente. E a tarifa do transporte coletivo é competência exclusiva do Executivo. Entendeu? Daí a minha análise da inconstitucionalidade. É lógico que eu estou falando aqui em tese, porque eu não li nem a mensagem do prefeito, o anteprojeto, eu não li o anteprojeto, como também não li os considerandos da emenda. Estou fazendo uma análise com a experiência de alguns mandatos. Entendo ser as duas inconstitucionais e essa segunda radicalmente inconstitucional. Quanto à outra, o prefeito pode, por vontade dele, do Executivo, manter o prazo de 10 anos. Agora, essa da imposição da forma de se fazer o edital, entendo que... Como é que você vai colocar isso no edital? Aí eu pergunto, como é que isso vai aparecer no edital? Se é uma questão de operacionalização, até porque vai incidir, vai criar despesa, vai criar situações financeiras para o município, porque vai incidir na outorga. Se a empresa tiver que gastar mais para manter o contrato, ela vai pagar menos na outorga. Logicamente. Não é? Então eu vejo dessa maneira, não sei lá. A Câmara tem advogados competentes e tem vereadores também. Eu senti uma certa dúvida nessa sua afirmação. Agora, o projeto de lei então volta para o Executivo. Volta para o Executivo para análise das emendas. De qualquer maneira, ele voltaria para a sanção do prefeito. Exato. O prefeito pode vetar as emendas. E a Câmara aí teria que ter 2/3 para derrubar esses vetos. O importante é o seguinte, a base da concessão está aprovada. Né? Quer dizer, o projeto de lei, o anteprojeto que virou projeto de lei está aprovado, com 2 emendas. O prefeito pode vetar as 2 emendas. A Câmara precisa de 2/3 para derrubar as emendas. Aí resta saber se esses 6 vereadores que faltaram ontem irão comparecer na análise do veto. E tem uma coisa, vetada a matéria retorna à Câmara. Se a Câmara não votar em determinado prazo, tranca a pauta. Enquanto não analisar o veto do prefeito. Ou seja, é um processo bastante peculiar e que obriga certamente a entendimentos, articulações. Como é a política, a arte da conversa. Como é a política. Como deve ser. Como deve ser. Né? Mas desde que seja conversas republicanas. Né? Republicano. Eu vou dizer que a minha previsão para isso, sem ter a bola de cristal, que ela está meio embaçada. Está apagada, né, professor? Exato. Eu acho que ele veta só a segunda emenda. Até para chegar a um acordo. Tentar buscar um equilíbrio, exato, né, professor? Exatamente. Tá certo. A conferir. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos abordando aqui os itens de pauta da nossa polêmica. Resenha Livre. Aqui tem opinião e é pública. Estamos apresentando o programa Opinião Pública.
Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir desse momento, obviamente estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado a partir de 14 horas. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando também em consonância com a nossa pauta na Rádio Conselheiro FM das eleições deste ano, recebendo também um importante eleitor que vai justamente apresentar todo o seu entendimento e toda a sua reflexão neste momento extremamente importante, fundamental e diria até imperdível para todos aqueles que pretendem que aconteça alguma mudança, alguma transformação, alguma reorientação dos destinos do nosso estado e do nosso país, com consequências, obviamente, em nosso município. Vale assistir com muita atenção. E aí, professor Jorge, retomando a nossa resenha livre, temos a notícia que o Tribunal de Contas do Estado aplica uma multa ao senhor prefeito por conta de irregularidades na contratação da empresa que presta serviços na área da iluminação pública. Diz a nota e a assessoria do TCE que o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, foi multado pelo referido tribunal nesta terça-feira, 11 de setembro, no valor de R$ 6.587,80. Segundo a assessoria do próprio TCE, a aplicação da penalidade se deu pela persistência de irregularidades no edital, que prevê contratação de empresa de engenharia para gerenciamento do sistema de iluminação pública. Após, professor, a 9ª submissão à Corte de Contas, ou seja, a 9ª oportunidade de correção. O conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia, relator do processo, constatou a pertinência das determinações anteriores formuladas pelo respectivo tribunal. Após verificar que o valor estimado, inicialmente orçado em R$ 9.261.000, foi reduzido para R$ 2.732.000. E ainda assim, há inconsistências que devem ser corrigidas. O relator citou ainda em seu voto que o período de tempo envolvido no trâmite de quase 2 anos e as inúmeras oportunidades concedidas para que o gestor se manifestasse, inclusive com um alerta específico para se posicionar quanto à eventual configuração de emergência fabricada, ou seja, o que se chama de contratação emergencial, para justificar a rejeição e da defesa do prefeito. Entre os agora 6 aspectos a serem corrigidos, destacam-se a necessidade de retificações na composição de custos unitários e no quantitativo de lâmpadas instaladas nos postes,
além do jurisdicionado, ou seja, o prefeito municipal, ter que justificar a quantidade de intervenções diárias estabelecidas para os cálculos do custo das equipes de manutenção e a determinação de 5 equipes de manutenção disponíveis diariamente. Zuri, 9 tentativas de acerto. É brincadeira, né? Isso mostra que tem 2 análises a serem feitas. Ou é má fé para continuar no emergencial, ou incompetência. Não é? De qualquer forma, uma ou outra são lamentáveis, né? Se for má fé, extremamente lamentável. E se for incompetência, também temos que lamentar. Agora, quando o sujeito toma aí uma advertência dessa do Tribunal de Contas, eu até no momento inicial fiquei preocupado de ser aqueles conselheiros devidamente detidos. Né? Mas não, você diz aí que é conselheiro substituto. Exatamente. Né? Então, é lamentável. Não pode. Isso aí é uma coisa que 9 vezes, você errar um edital 9 vezes, é que eu digo, esses editais não são simples de montarem. Esse edital agora do transporte coletivo vai sofrer a mesma coisa. Eles são complicados. A concessão de um serviço público precisa de gente competente para fazer o edital. E parece que não tem. A prefeitura, infelizmente, tinha um comando lá tudo isso era na mão do Vilas Boas, era ele que era o responsável por isso tudo, segundo a Rádio Corredor do Palácio, e ele saiu agora, né? Então vamos ver se quem está no lugar consegue pelo menos montar um edital que seja aceito pelo Tribunal de Contas, que ao meu modo de ver deveria chamar Conselho de Contas. Tribunal é nome demais para aquilo lá. Exatamente, você já nos explicou essa diferença. E o que chama atenção é que no relato do conselheiro, ele... Tanto é que o nome é conselheiro. Né? Exatamente. Então tinha que ser conselho. Exatamente, né? Para ser compatível. Ele, inclusive, indaga sobre eventual configuração de emergência fabricada, ou seja, contratação emergencial sem licitação. Exatamente. Agora, qual o posicionamento da Câmara Municipal nesse sentido? A Câmara tem a Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos. Foi criada ao tempo em que eu fui presidente da Câmara. Ela é composta de 3 vereadores. Um preside, os outros 2 são membros. Parece que atualmente ela é presidida pelo vereador Zezinho do Caminhão. Então, essa comissão que fiscaliza os serviços públicos concedidos tem que pegar esse relatório que está aí, essa multa que foi aplicada e tomar as devidas providências, sob pena de omissão. Porque a obrigação, veja bem, a Câmara Municipal é um órgão acima do Tribunal de Contas. Acima. O Tribunal de Contas, que no meu modo de ver o Conselho, ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele emite parecer prévio. No meu modo de ver, não pode nem multar. Eu entendo dessa forma, que ele não tem poder de multa. Mas, tudo bem, isso é questão que está sendo discutida na Justiça há muito tempo. Porque se ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele pode propor uma multa. Ele não pode aplicar a multa. E a assessoria de comunicação da Prefeitura informa o seguinte, que o prefeito Renato Bravo, respeitando a posição do TCE, e quando for notificado, porque isso ainda não aconteceu, irá preparar uma defesa. E a nota ainda acrescenta: o município vem, desde o início do processo, realizando todos os esforços no sentido de cumprir todas as recomendações. Nossas equipes, evidentemente da Prefeitura Municipal, já visitaram o Tribunal de Contas algumas vezes para buscar o melhor atendimento e resolução
das solicitações. Vale destacar que a redução nos valores acontece justamente em adequação às orientações do tribunal. Na medida que alguns ajustes de cunho técnico são feitos no projeto, consequentemente, haverá redução do escopo do objeto. À medida que o processo for evoluindo, a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura estará informando no sentido de dar transparência ao assunto. Esta é a íntegra da nota. A redução foi de 9 milhões para 2, é isso? Exatamente. A projeção inicial Exatamente. era que esse edital sairia com a estimativa de 9 milhões de reais que a Prefeitura pagaria. Inicialmente, e para ser preciso, 9.261.292,54. Aí, com os devidos ajustes e puxões de orelhas do Conselho de Contas, aí a previsão de gasto cai para 2 milhões. R$ 732.480,64. Sem comentários. E ainda assim, segundo o voto do conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia, inconsistências que devem ser corrigidas. Zuri, é brincadeira, a diferença de 7 milhões. Exatamente. E mesmo assim não está atendendo ao que na realidade se propõe a fazer. Quer dizer, segundo o tribunal, na análise superficial, continua acima daquilo que deveria ser feito, até porque não há um detalhamento do serviço a ser executado. Pelo que eu entendi, questões técnicas estão impedindo que o Conselho de Contas faça uma análise mais detalhada, a começar pela quantidade de pontos de iluminação, não é? Esse inventário precisa ser feito a cada 6 meses. Quantos pontos de iluminação nós temos na cidade? Agora, o que me chama a atenção é que a companhia de eletricidade continua recebendo em sua conta, quer dizer, em nossas contas, esse valor. Continua arrecadando esse valor. Que é repassado para a Prefeitura após a retirada da conta de energia que ela fornece. Eu entendo o seguinte, isso foi mais uma lambança do governo Dilma. Aí vão falar, o que a Dilma tem a ver com isso? Tem sim. Por quê? Ela proibiu que a companhia que fornece a energia faça a manutenção. A partir daí, antigamente você ligava, tinha um ponto de energia queimado da sua rua, você ligava para a Energisa. Exatamente. E a Energisa te dava o prazo de recuperação daquilo. A partir de uma portaria do governo Dilma, a concessionária é proibida de fazer a manutenção. Ou seja, obriga. Tudo isso é esquema, Zuri, tudo isso é esquema. Esquema? Só pode ser. Pode isso, Jorge? Por quê? Aí você abre isso para empresas, para prestadoras de serviço, para empreiteiras. Não teve governo mais amigo das empreiteiras do que os governos do PT. A Lava Jato está aí para mostrar isso. Então, o que acontecia? Por exemplo, o Rio de Janeiro, a Light é que faz a distribuição. A Light fazia manutenção. O Rio de Janeiro criou a Rio Luz. Não foi? Você está... O Rio de Janeiro criou a Rio Luz. Aqui em Friburgo era a Energisa. Se ligar para a Energisa fazia a recuperação. É a mesma coisa, aí eu pergunto, é a mesma coisa se estourar um cano de uma adutora, de um abastecimento de água, você liga para quem? Para a Águas Nova Friburgo. Quem vai lá consertar? A Águas Nova Friburgo. Daqui a pouco eles vão baixar uma portaria que quem fornece a água e recolhe o esgoto não pode fazer a manutenção. Não é a mesma coisa? Um semelhante? A analogia é cabível. Então, alguém que esteja aí disputando as eleições para Brasília, Senado ou Câmara dos Deputados, tentar rever essa situação. É muito mais fácil. Porque se fosse assim,
Se não pode haver entendimento entre quem fornece e quem faz a manutenção, não pode haver comparação, não pode haver... Está me faltando a palavra aqui. Não poderia a companhia de eletricidade receber a contribuição de iluminação pública. Se ela não pode se envolver com isso, ela não pode arrecadar também. Tinha que ser um carnê separado. Exatamente. Não é? Uma conta em separado. Uma conta separada. Se ela não tem envolvimento com a prestação de serviço, ela não pode receber. Ou não deveria. Não é? Então, isso é uma tese aí para os advogados, desvincular da conta de energia elétrica a manutenção dos pontos de iluminação. Por quê? O que acontece? Nos últimos 2 anos, nós estamos pagando a manutenção e não temos o serviço. Então, isso é mais uma lambança do governo Dilma Rousseff. Que, inclusive, prevê, em legislação específica, essa modalidade de cobrança. Exatamente. Na mesma conta do fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Não pode. Certamente. Eu só posso pagar quem pode me retribuir. Eu só posso pagar a Energisa se ela puder fazer a manutenção do ponto de iluminação da minha rua. Se ela não pode me cobrar. Porque tem uma coisa, a energia elétrica não é barata. Não é barata. A contribuição de energia que nós pagamos, ela sobe na mesma proporção do reajuste da tarifa. Tem gente pagando mais de R$20 nisso aí, mês. Aí você pega um logrador com esse nível, às vezes tem 5, 6 pontos de iluminação e paga-se aí quase R$1.000 por aqueles pontos. Tá certo que isso é distribuído à medida do que você usa em toda a cidade. Mas se eu não posso prestar um serviço de manutenção, eu entendo que eu não posso te cobrar por aquilo. Só pode cobrar aquele que faz o serviço. Sem dúvida. Concorda? Concordo, professor. Então. É uma questão bastante polêmica que merece arguição nas devidas instâncias e tribunais. Exatamente. Aí, quem tem... Por exemplo, aqui em Friburgo você tem o Conselho Municipal de Associação de Moradores. Pode entrar com processo, uma denúncia ao Ministério Público Federal, porque a distribuição de energia ela é regulamentada por legislação federal. É uma concessão federal. É uma concessão federal, você tem que entrar no Ministério Público Federal com essa denúncia. Alguém que tenha representatividade. Um partido político, uma associação de moradores, o Conselho Municipal de Associação de Moradores, pode questionar isso. É alguma coisa para se fazer que tem aí desdobramentos interessantes para que as autoridades venham se manifestar. Depois do intervalo, destacaremos aqui as nossas principais análises e informações para as eleições que acontecerão em 7 de outubro, extremamente importantes, fundamentais e que não devemos nos omitir, até porque trata-se de um direito, muito mais do que um dever. Antes de concluirmos esta primeira parte do programa, vamos relembrar fatos por vezes inusitados que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular. Reza a lenda. Reza a lenda de hoje, eu vou novamente reportar ao saudoso ex-governador Leonel Brizola. Todo mundo lembra que Brizola concorreu à presidência da República em 89 e acabou não indo para o segundo turno por uma diferença muito pequena com o Collor, nós já falamos isso aqui. E tão logo assumiu a presidência, o presidente Collor nomeou a Zélia Cardoso de Mello para ministra da Fazenda e ela vai e confisca a poupança, dinheiro de todo mundo, aquela confusão toda. E o César Maia, hoje candidato ao Senado, naquela época era deputado federal pelo PDT. E foi entrevistado pelo Jornal Nacional no dia do choque da tomada dessa grana toda, que na verdade não existia, né? Ela era um papel que circulava, mas era aquele negócio que todo mundo aplicava no overnight. O sujeito vendia as coisas. Tinha isso. Né?
Vendia casa, carro para aplicar naquilo, uma inflação aí de 80%, 90% ao mês, talvez até mais. E aí perguntaram ao César Maia, Jornal Nacional em cima, ali naquele momento perguntou, ele disse que foi uma medida correta da equipe econômica do presidente Collor, explicou tecnicamente. E aí, na mesma hora, na maldade, foram ao Brizola e contaram a ele o que o César Maia falou. Aí ele pensou e disse o seguinte: há muito tempo que eu venho percebendo que esse rapaz anda costeando o alambrado. Vai acabar saindo do partido. E não deu outro. Exatamente, foi profético. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias, bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas. E nessa segunda parte do programa Opinião Pública, você continua comigo, Zuri Maurer, e com o professor Jorge Carvalho, contando com a ilustre presença do companheiro Eric Sinegali. Seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua preciosíssima colaboração. Companheiro Zuri, companheiro Jorge, é um prazer estar aqui nesse programa, né? Opinião Pública, que já é líder de audiência e veio acrescentar demais aqui para o 6º Distrito, né? Essa fala, esse momento de reflexão sobre o quadro geral, né, não só de nossa cidade, mas também de todo o nosso país. Então, assim, é com imenso prazer que eu estou aqui hoje nesse programa. Nós temos certeza disso, companheiro, até porque temos inúmeras oportunidades de conversarmos sobre vários aspectos que envolvem o cenário político, do que nos contorna, ou seja, município num primeiro momento, estado e país. E as nossas reflexões, por vezes, são bastante alinhadas, bastante profundas, com bastante conteúdo, mostrando que você se trata de um cidadão, sobretudo, bastante atento a todas as movimentações. Você é uma figura muitíssimo conhecida aqui no 6º Distrito, com uma participação bastante efetiva na vida da comunidade e que pode certamente se manifestar acerca do atual momento. E assim, começamos. Qual é a sua avaliação do atual cenário político? Evidentemente, não me referindo ao aspecto eleitoral, mas em relação ao cenário político, qual é a sua avaliação, qual é a sua reflexão, qual é o seu entendimento deste período em que estamos atravessando? Companheiro, a gente vem de um momento muito complexo, né, a nível nacional. Nós temos ex-presidente preso, sofremos o impeachment de uma presidente,
a Lava Jato, cada dia que passa, coloca mais nomes conhecidos na sua lista. Então, isso não gera um conforto para o cidadão comum. O que as pessoas esperam é uma estabilidade dentro do país, uma estabilidade como um todo, não só uma estabilidade econômica. Então, o cenário político, ele veio sofrendo assim, uma degradação muito grande, manchou demais a imagem da política brasileira. Mas, dentro de um outro aspecto, nós estamos à véspera de uma eleição de cunho nacional, que nós podemos realmente mudar todo esse quadro. Nós, como cidadão brasileiro, nós podemos e temos que cuidar da nossa casa. Se entendermos o país como a nossa casa e votarmos de forma correta naqueles que realmente possam nos representar e ajudar a cuidar desta casa, esse quadro ele pode ter uma reversão. Mas o cenário atual político, porque hoje o país sempre teve seus momentos de crise, mas hoje nós temos uma grande crise política sendo agravada por uma crise econômica, ou temos uma grande crise econômica sendo agravada por uma crise política, que no final das contas vai haver uma junção, uma fundição dessas duas crises e tornar o país como ele está hoje, com muito desemprego, desigualdade crescendo, as pessoas dentro da linha de pobreza voltando, educação de forma precária, creche faltando se nós formos enumerar os problemas que isso gera, talvez passaremos toda a tarde aqui. Então, assim, eu creio que é preciso que as pessoas se conscientizem, tenham consciência na hora do voto e que realmente entendam que o poder de mudança está na mão do eleitor. Professor, acrescente. O Eric, você é uma pessoa que lida diretamente com o público, até pela sua atividade, e os institutos de pesquisas, eles colocam aqui, principalmente o IBOP, que há uma redução já colocando o número de votos inválidos, ou seja, brancos e nulos, no mesmo percentual da eleição passada. Você tem sentido isso das pessoas que conversam com você, aqueles que inicialmente diziam que não iriam comparecer porque a multa é R$ 3,50, ou que vai lá só para votar em branco ou votar nulo? Você está sentindo no seu contato do dia a dia com o povo, você está sentindo que realmente as pessoas estão decidindo aí votar? Professor, esse tema, ele me entristece muito porque o que eu vejo é as pessoas tentando se omitir ao processo, né? Realmente existe uma insatisfação muito grande e as pessoas tendem a não comparecer às urnas. Mas aqui, assim, eu interpreto essa questão da seguinte forma. Primeira coisa, nós tivemos pessoas que lutaram dentro desse país pelo processo democrático. Então, acho que, em respeito a essas pessoas que foram para a rua, lutaram pelo voto direto, pelas eleições diretas, eu acho que é nossa obrigação comparecer às urnas e em respeito a essas pessoas, porque houve um momento de luta lá atrás, houve um momento de mobilização popular que nos trouxe essa facilidade nos trouxe a liberdade de escolhermos os nossos representantes. Mas o que me deixa preocupado é que o valor da multa é um valor simbólico, é R$ 3,50. Mas talvez o que as pessoas não saibam é que você não participando do processo, você está financiando o próximo processo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esse valor simbólico de R$ 3,50, o que é arrecadado com a multa de quem não vota, esse dinheiro ele vai para o fundo partidário. Exatamente. Então, a eleição anterior ajuda a bancar a eleição posterior. E um amigo meu, muito bem informado,
me passou alguns dados, né? Inclusive está aqui na minha frente, né, que na última eleição, no último pleito eleitoral, no caso de há 2 anos atrás, 1 ano e 10 meses atrás, foram arrecadados 92 milhões de reais, 92 milhões de reais, que está sendo agora utilizado para financiar esta campanha, através do fundo partidário. Você só me permite acrescentar, companheiro, nessa informação, o comparativo são com as eleições de 2014, porque foi quando tivemos esse mesmo formato com escolha para esses mesmos cargos. Então, comparativamente, o ano a ser considerado é o de 2014, mas o valor que você revela está correto, e aí nos assusta ao tomarmos conhecimento que este fundo partidário, que é composto por todas essas multas, tanto aquelas aplicadas ao eleitor que não comparece, quanto aos candidatos que infringem a legislação eleitoral e seus respectivos partidos também, quanto fazem, totalizou um valor de 1,6 bilhão de reais para esse ano. E este dinheiro, professor, ele é exclusivamente para ser utilizado pelos partidos políticos. Não cabe, como muitos desejam, utilizar parte dessa verba na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade. Ele tem que ser utilizado exclusivamente pelos partidos na sua movimentação nesses períodos. É o financiamento oficial de campanha. E aí muita gente, porque as pessoas não conhecem a matéria e saem falando bobagem. Aí muita gente fala assim, esse fundo partidário está tirando dinheiro da saúde, da educação, do meio ambiente. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, como eu digo sempre, outra coisa é outra coisa. Essa é a devida fonte de receita destinada a despesa específica. Então não há nenhuma questão envolvendo outras áreas da administração. O financiamento privado deixou de ser aquele negócio de caixa 2, né? Por conta aí de tudo que foi apurado, e veio então esse financiamento com o fundo partidário, com os devidos recursos arrecadados no próprio processo eleitoral. E aí, Eric, aquele incauto eleitor que imagina que não votando, não esteja participando, não esteja se envolvendo, está profundamente equivocado, porque ele inclusive participa pagando a multa financeiramente de todo este movimento que acontece a cada 2 anos no país, e mais especificamente neste ano, com escolha de vários candidatos para os poderes legislativo e executivo, estadual e federal. Ou seja, o modelo é feito de tal forma que o cidadão eleitor acaba participando, mesmo que involuntariamente, dessa oportunidade em que talvez, se dispusesse a manifestar o seu voto, a sua escolha, teria efeito muito mais benéfico para o sistema, enfim, para a administração pública. Porque de fato, né, cara, é uma coisa interessante, porque dentro deste modelo, mesmo se omitindo, ele está participando. Exato. Mesmo que eu não vou votar e não vou pagar a multa, mas você está dando liberdade para que outros escolham por você, né? Algumas pessoas, né, nesse período me procuram querendo saber em quem que vota, em quem que não vota, como que está a situação do candidato. Eu tenho dito o seguinte para as pessoas: votem naquele candidato que seu coração pedir que você vote.
Ah, mas o candidato que eu gosto, ele não está bem nas pesquisas. Não tem problema. Como me ensinou um amigo sábio, né? Eleição, ela não é corrida de cavalo. Você não está apostando em nada. Vencedor, exatamente. Você não está apostando. Você participando do processo. Se o candidato, as ideias do candidato que você gosta, que te agrada, se esse candidato não for desta vez, o seu voto estará fortalecendo para que ele venha numa próxima vez. Então, assim, eu acho que este momento não é este momento de baixaria que nós estamos vendo na televisão dentro do horário eleitoral gratuito, né? Obrigatório, né? O horário eleitoral obrigatório, na verdade, né? Eu acho que é um momento de os candidatos aos principais cargos, eles deveriam estar preocupados em realmente apresentar propostas. E não só apresentar propostas, mas como executá-la. Né? Então, assim, porque existe uma diferença entre uma proposta e como você irá executar aquela proposta. E se você poderá executá-la. Justamente. O que depende. E votos as pessoas focam muito, né, na questão de quem vai ser o novo presidente. Mas nós temos aí um quadro sendo formado pelo Senado, pela Câmara, né, aqui pela própria Alerj, que irá dar diretrizes para a nossa vida. E para o governo do Estado. E para o governo, né? Então nós precisamos saber realmente em quem nós vamos votar. Parar com essa história de mais do mesmo, né? Não está satisfeito com o quadro que aí está, não reeleja. Existem vários candidatos. Basta apenas você pesquisar as redes sociais, canais como Facebook, YouTube, está permeado ali com candidatos, suas propostas. Ganhe um tempo, analise a proposta de uma pessoa, mas não deixe de comparecer à urna. Exerça o seu direito de cidadania. Exerça o que o país ainda lhe proporciona em termos democráticos. Vá à urna, vote. É o que eu penso. Eu acho que nós, né, como a gente quer construir um país melhor, a gente quer construir uma cidade melhor, uma sociedade melhor, e a forma que nós temos de fazer isso é de 4 em 4 anos, quando a gente realmente vai votar. Então, acho que é muito importante que o nosso ouvinte reflita um pouco sobre isso, sobre a questão da importância do voto, né? E que também procure entender um pouco quais são as atribuições do candidato que está lhe pedindo o voto. Porque nem muitos dos candidatos, nem ele sabe quais são as atribuições do cargo que ele está pleiteando. É verdade, exatamente. E raramente, para acrescentar, eles conhecem sequer os estatutos e os regimentos internos dos partidos aos quais são filiados. Correto, professor? Mostrando Perfeita análise. Total ignorância do meio em que estão participando. Mas se você for lá, a Câmara Municipal tem 21 vereadores. Pergunta lá quem conhece regimento interno. A lei orgânica deve conhecer, porque eles votaram agora. Se falar que não conhece também, votou no escuro, não acredito. Mas o regimento interno, ele é fundamental dentro dos trabalhos, porque ele baliza o que você pode fazer na sessão, qual é a sua obrigação, até onde você pode ir, o que você pode cobrar, o que você tem direito, o que você não pode. Quer dizer, o regimento interno é o estatuto interno da casa, é o que você pode e o que você não pode, é o que te limita e o que te autoriza. Então, é difícil você saber isso, mas esse regimento interno tem que estar na sua mesa. Você, vereador, tem que estar ali todo dia. E se você, todo dia, fizer a leitura de 5, 6 páginas do regimento interno, você vai adquirindo conhecimento em relação àquilo. Eu já vi cada coisa dentro da Câmara, até de gente que depois virou chefe de executivo, que eu ficava estarrecido com o posicionamento, com as cobranças, com as coisas que queriam fazer, quando ultrapassava completamente o limite, mas jogava para a plateia.
E muitas das vezes as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando, acham que aquilo é verdade absoluta. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa? Para você montar uma comissão parlamentar de inquérito, vamos imaginar que a Câmara resolva montar uma CPI para apurar essa questão aí da iluminação pública. A montagem da CPI é por 1/3 dos votos da casa. É a garantia da oposição, né? Que a oposição sempre, na maioria das vezes, tem menos representantes. Com 1/3 de assinaturas você monta a CPI. Só que a CPI, ela tem restrições. A comissão parlamentar de inquérito, ela tem que ser formada para apurar fato concreto. Não e pode determinado. ser... E determinado. E com prazo estabelecido. Por que aquela CPI que fizeram contra o Demerval foi anulada? Porque eu na hora falei com eles, eu vou votar a favor, para vocês não dizerem que o governo está querendo esconder alguma coisa. Vou votar a favor, mas ela já está nascendo morta, ela está morta aqui, é natimorta. Por quê? No requerimento dos vereadores lá, Cláudio Damião, professor Pierre e outros mais, dizia o seguinte: para apurar possíveis irregularidades. Ora, se são possíveis irregularidades, onde está o fato concreto e determinado? Ele não existe. Então ela fere o regimento interno. Então ela já nasceu morta. Aí você vê que aquilo não foi para apurar nada. Aquilo foi para fazer teatro. Os atores envolvidos fizeram teatro naquilo ali, que no final foi considerado nulo, porque o objetivo não foi claro no seu requerimento. Ela teria que ter no requerimento para apurar o seguinte fato, ou os seguintes fatos. Aí sim você vai caminhar para a CPI. E aí, professor, da mesma forma, a grande esmagadora maioria dos candidatos que estão colocando seus nomes à disposição, que é um termo que eu entendo assim ser muito interessante nessas ocasiões, também não fazem o sacrifício de colocar seus nomes à disposição. Exatamente, a sensação é essa, perfeito. Também não conhecem os regimentos internos ou estatutos dos seus respectivos partidos. Exatamente. Por exemplo, o que pensa em termos de economia, qual é a proposta econômica que reza o estatuto do candidato líder das pesquisas, tanto no governo do Estado do Rio de Janeiro, quanto no governo federal. O que diz o estatuto do partido do segundo colocado, nas intenções de votos? Ninguém sabe, ninguém fala. Qual é o programa partidário do partido, da coligação que apoia, por exemplo, a Geraldo Alckmin. A Marina Silva. Marina Silva. Então, porque quando você assina a ficha partidária, você diz o seguinte lá, você assina o seguinte: concordo com o estatuto do partido. Aí você assina um negócio que você não conhece. Aí dali a pouco o partido te nega alguma coisa, você vai reclamar. Você assinou aqui, o estatuto do partido diz isso, né? Professor, a gente costuma dizer, né, que bandas de rock são formadas dentro de bares, né? E hoje eu vejo partidos aí sendo formados também dentro de botequim. Porque o cara leva a ficha ali dentro do botequim, ele está tomando uma cerveja e a filiação vai acontecer ali. Assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né, há praticamente 2 anos atrás, foi o processo de impeachment, né, a votação de impeachment da então presidente Dilma. O que me chamou a atenção foi a falta de preparo dos parlamentares. Eu acho assim que valida o que o senhor está falando, né? Porque as justificativas, os argumentos, tanto para o voto positivo ou negativo, né? Eram argumentos assim que infelizmente nos faziam rir. Frágeis. Ou talvez pensar
qual o nível de pessoas que estão em Brasília nos representando. Você está coberto de razão. Né? Estabelecendo leis que vão reger a nossa vida, que vão reger, por exemplo, a cobrança da taxa de iluminação pública, a manutenção do serviço de iluminação pública. São essas pessoas sem preparo, no meu entendimento, sem preparo, que estão votando medidas que irão governar nossas vidas, que irão reger nossas vidas. Até aí você para pensar, quem tem filho, quem tem neto, né, que vai estudar, você quer dar a melhor educação para o teu filho, eu quero dar para o meu, e você, ouvinte, eu tenho certeza que você também quer dar a melhor educação para o teu filho. Então, pessoas despreparadas que chegaram ao poder, sabe-se como, né? Qual foi o poder de persuasão que ele teve junto ao eleitor para poder ter o voto do eleitor e conseguir um mandato, ele vai determinar aquilo que é relevante ou não é relevante para a vida dos nossos filhos. E quando você olha o preparo dessas pessoas, isso me assusta. Isso me assusta um pouco, porque realmente são pessoas comuns, mas que parece que assumiram um cargo eletivo de forma correta, de forma, né, da forma democrática e tal, mas estão ali há 2, 3, 4 mandatos e não quiseram se aperfeiçoar, não quiseram estudar para melhorar ali como pessoa, para melhorar como parlamentar, para realmente exercer a função que lhe é cabida, que o nosso voto exerce essa função, dá o direito da pessoa exercer essa função. Muito bem. Rapidamente aqui, pois não, professor, concordando com o posicionamento do Eric, até para dizer o seguinte, as pessoas, os deputados, se você pegar aquela votação, eu vou citar um deputado aqui, para mim um dos parlamentares mais sérios do Brasil, Jarbas Vasconcelos. Exatamente. Tá? Como que ele votou? Foi lá, simplesmente deu o voto dele. Ele sabia o que ele estava votando. Agora, os outros falavam, não, pela corrupção, contra a corrupção, pela moralidade. Não era aquilo que estava sendo julgado. Estava sendo julgado uma incompetência administrativa. O outro disse, por causa de Marighella, esse da nossa terra aqui, por causa de Marighella, por causa de não sei o que lá. Quer dizer, aqui, pela minha esposa, teve isso. Pela minha família. O sujeito votou pelo Marighella numa pedalada fiscal. O que tem a ver uma coisa com a outra? É deputado daqui de Friburgo. Não é? Por que ele poderia votar assim? Ele poderia votar pela atenção que a presidenta Dilma deu à minha cidade na época da tragédia, chegou, visitou, liberou recursos. Eu vou votar pela manutenção do mandato dela. Agora, por causa de Marighella, não é? E o que estava ali não era honestidade e desonestidade. Pedalada fiscal não se trata de ser honesto ou desonesto, trata de ser competente ou incompetente. E ela foi incompetente e pedalou. Então, pega o voto do Jarbas Vasconcelos, é o voto do parlamentar consciente e competente. E aí, professor, você lembra muito bem que ao se dirigir para o púlpito, para proferir seu voto, avistando o presidente que estava na mesa dos trabalhos, exatamente, o então deputado federal, agora devidamente detido, Eduardo Cunha, o que disse Jarbas Vasconcelos? Exatamente, eu discordo da sua posição, da sua pessoa, da sua gestão. E ele colocou de início o seguinte, a presença de Vossa Excelência na mesa de trabalhos me incomoda. Sensacional. Não foi assim? Foi assim, professor. Quer dizer, deu um recado a quem não tinha a capacidade moral de estar ali naquele momento e votou no processo. Processo não houve golpe, houve incompetência. Exatamente. Incompetência. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública.
E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando deste mesmo tema com um ilustre eleitor que certamente irá agregar bastante conteúdo ao tema proposto. Também estamos tentando, na mesma oportunidade, ter a presença de uma ilustre eleitora que sempre enriquece o conteúdo tratado, assim como oferece, evidentemente, ganhos no que se refere ao aspecto visual, sem dúvida. Vale acompanhar com muita atenção. E continuamos aqui a nossa conversa, sempre muito produtiva, sempre muito consistente e, eu diria, com pertinência, com coerência, tendo a presença do companheiro, grande amigo, Eric Sinigali, que é proprietário da Bomboniere HG, agora rebatizada de Eric's Burger, que está oferecendo uma linha sensacional de sanduíches. Realmente vale você visitar, vale você desfrutar, apreciar esta importante, vamos dizer assim, virtude e talento que o nosso companheiro tem no preparo desses sanduíches. A Eric's Burger fica localizada no mesmo local da Bomboniere do Eric, que é muitíssimo conhecida aqui no 6º Distrito, funcionando diariamente até aproximadamente 20 horas, exceto os domingos e feriados, mas é um local, sobretudo, que se transforma num ponto de encontro, onde as pessoas que ali se dirigem, conversam sobre os mais diversos temas e de forma muito democrática. Além de tudo, além da gastronomia, das gostosuras, o ambiente é muito saudável e me sinto privilegiado em ser um dos frequentadores assíduos. E nesse momento, o companheiro Eric agradece o comercial 0800. Nossa, muito obrigado, né? E assim, pode ir que, apesar do debate, no fim a gente acaba se divertindo, né? A verdade é essa, Sobretudo a sua hamburgueria, que também tem o nome informal de Gabinete do Lanche. É, o Gabinete do Lanche, onde a gente faz as nossas resenhas ali políticas, né? Às vezes outras resenhas, né? Mas, assim, quem quiser comparecer é nosso convidado, vai ser muito bem-vindo. E vamos ali para a gente trocar uma ideia, opiniões que divergem, acho que só acrescenta. Eu acho que a gente acaba aprendendo, eu acho que tem que ser por aí mesmo, né, cara? Companheiros, estamos já começando a caminhar para a reta final. E qual é o critério que você utiliza na escolha dos seus candidatos? Né? Nós já abordamos aqui a questão do voto útil ou inútil, a abstenção daqueles que decidem ou entendem não participar do processo, mas por vezes falta ao eleitor parâmetros para a escolha dos seus candidatos. E assim, você que é muito conectado às redes sociais, qual é a sua maneira de fazer as suas escolhas? Bem, Zuri, eu gosto de, primeiro, analisar as propostas e se existe a real possibilidade daquela proposta que me agrada ser executada. Porque não basta a proposta. O interessante é como irá fazer. Tem como fazer? Isso realmente
vai nos ajudar, isso realmente tem condições de sair do papel, virar lei, virar benefício para a população? Porque o que governo, quando você está atrás do volante de um carro, você está governando este carro, você está dando direção a este carro. Quando você está em uma moto, pilotando uma moto, você está governando essa moto, né? Então a questão de governo, não sei se a etimologia da palavra é essa, provavelmente não seja, mas a questão de governo é a pessoa que irá dar direção para o país. E a direção que o país for é a direção que nós tomaremos junto. Não tem escolha. Se o país for para a bancarrota, estamos indo. Se o país prosperar, iremos prosperar. Iremos prosperar como pessoas, iremos prosperar financeiramente, teremos mais qualidade de vida, mais alimento na mesa. Parece até pauta de político, né? Exatamente. Mas não é isso. Na verdade, é o quê? Existe um marketing muito forte que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não disse como será feito. Então, assim, se eu tenho condições, né, de dar conselho a alguém, orientações, o que eu penso é o seguinte: primeiro, não deixe de votar. Não participando do processo, com certeza você estará financiando o próximo processo. Muito bom. Mas eu não vou pagar a multa. Você não vai pagar a multa, mas o seu voto, você não indo votar, porque pode ter certeza de uma coisa, meu amigo. Se você está indignado com a política, está indignado com o processo, existe aqueles que não estão e têm, assim, favores imensos em formas de retribuição para votar numa pessoa que não te representa. Então, votem em pessoas que as propostas deles lhe representem, que você tenha representatividade dentro daquele voto que você está dando, que uma vez o seu candidato sendo eleito, virando um deputado, virando um governador e um presidente, um senador, que as ações deles, as execuções deles realmente lhe representem. Professor, é uma escolha difícil, né? É complicado devido ao cardápio que está aí na mesa, né? Os que os partidos políticos apresentam não é animador, talvez em termos de qualidade a pior dos últimos 30 anos. Pior? Pior, porque primeiro que tem várias cartas repetidas ali do baralho, né? Várias figurinhas repetidas estão ali. E para você, Zuri, olha só, e Eric, agora tiraram, mas até bem pouco tempo liderava a pesquisa o sujeito que está na cadeia. Exatamente, professor. Então que eleição é essa? Que bagunça! Não é? Agora tiraram, está proibido, não sei o quê. E o outro que está liderando está esfaqueado no hospital. Olha que quadro nós temos. Foi esfaqueado fazendo campanha na rua, levou lá, foi agredido. Então são os dois líderes, na verdade. Um já foi retirado, foi substituído lá pelo seu vice. Fernando Haddad. Tendo a Manuela Dávila, então, como vice na chapa. O que agrada um pouco mais. Não tenha dúvida. Né? Que agrada um pouco mais. E nos incomoda, né, professor? Incomoda, lógico que incomoda. E no bom sentido. Lógico. Né? E o outro não pode fazer campanha que está internado no hospital, no CTI, não sei se já saiu do CTI. Esse é o quadro que nós temos. Um presidiário e um esfaqueado lá no hospital. Aí, tirando isso, o que tem? Algumas figurinhas repetidas, como Alckmin, Marina. Ciro Gomes, Marina, que já é Amoedo não, Emael, são figuras que participam sempre do processo. Então é difícil a escolha. Se nós compararmos com a de 30 anos atrás, então dá vontade de chorar. Né? Não é verdade? Exatamente. Né? O quadro lá era outro. Ulisses Guimarães, Mário Covas, e tantos outros, Leonel Brizola, né? Tantos outros que compõem a
Aureliano Chaves, comprou um quadro aí de opções, mas mesmo assim, com essas opções todas, naquela época o povo escolheu os 2 piores para o segundo turno, Collor e Lula, né? Exato. Quer dizer, então, a vontade do povo tem que ser respeitada. Mas as opções precisam estar na mesa. Infelizmente, as opções são ruins. São ruins, professor? Entendo dessa forma. Em todos os níveis? Todos os níveis. Vê o estado do Rio de Janeiro. Em quem você sai de casa animado para votar para governador? Animado mesmo, empolgado. Animado é ótimo. Vou votar com empolgação. Mas tem que votar. Certamente. Certamente. Os 3 primeiros. Eduardo Paes, Romário e Garotinho. Garotinho ainda naquela de se pode ou não pode. Exato. Então, o quadro não é bom. Não é bom. As opções que nós temos para deputado, a tendência de que 80% volte. 80% dos deputados. 20% não vão tentar a reeleição. Então sobra 80%. Desses 80%, 80% voltam, ou seja, 64% da atual Câmara dos Deputados volta. Essa é a tendência. E isso mostra que o processo de depuração ainda é muito longo, né? Mas Zuri, ninguém aprende a andar de bicicleta lendo o manual. É verdade. Como andar de bicicleta em 3 lições. Você tem que pegar a bicicleta e andar. E cair. Não é? Então é a mesma coisa. Ninguém aprende matemática lendo. Só aprende matemática exercitando. Praticando. E a democracia nossa é a democracia jovem. Nós temos aí, nós recuperamos a plenitude democrática a partir de 85. Nós temos aí 33 anos de democracia. E nós temos, desses 33 anos, 2 presidentes foram afastados. Né? E desses 33 anos, a coisa vai evoluindo. E tem que ser assim, não tem jeito. Não tem regime pior que a democracia, só que não tem um melhor que ele. Exatamente, professor, exatamente. Encerramos então a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com reapresentação aos sábados, às 14 horas. Agradecendo o profissionalismo dele. José Augusto. No comando técnico da Rádio Conselheiro FM. Assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de utilidade pública. Assim como a ilustre presença do companheiro, nobre amigo e figura das mais participativas da nossa comunidade, Eric Sinigali, com as suas despedidas. Eu quero agradecer, né, cara, a oportunidade, assim, de estar aqui no meio de 3 feras, né? 3 feras. Nosso amigo Jorge Carvalho, né? Chamado carinhosamente de Raposa Felpuda da política friburguense, que no meu entendimento é um poço de sabedoria. Quer aprender, cola com Jorge. Difícil é arrumar meia hora na agenda com ele. Que é muito concorrido. É muito concorrido. Isso aí é muito complicado. Bondade sua. A você, Zuri, que companheiro aí de longa data, falar de você é até complicado, né? E também o meu amigo pode ser para você José Augusto, mas para mim é Gutinho. Pois é. Né? E assim, uma curiosidade sobre Gutinho, você que está do outro lado, o homem adora um quibe, gente, impressionante. É o rei do quibe. Assim, é um cara que eu tenho muito carinho por ele, entendeu? Então, assim, quando o Gutinho marcar uma visita na casa da senhora, na casa do senhor, o senhor quer agradar o Gutinho, faz um quibezinho que é com ele mesmo, tá bom? Exatamente. Mas, legal. assim, brincadeiras à parte, assim, é muito legal estar no meio de pessoas como vocês, pessoas, assim, que realmente tem credibilidade junto à população, entende daquilo que está falando, né? E quando crescer assim, eu quero ser igual a vocês, que vai ser bacana. Muito obrigado, cara. Tamo junto, companheiro. Obrigado você aí também do outro lado, que esteve com a gente aí até agora, né? Que você tenha um bom restante de tarde aí, você continue firme aí no seu trabalho, onde você esteja.
Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tamo junto. Destacamos também os comentários sempre precisos, corajosos e por vezes que incomodam do professor Jorge Carvalho. A raposa felpuda da política friburguense com as suas despedidas. Rapaz, o Eric é bom de latim, hein? Ele é articulado. Articulado. Parabéns, Eric. Você ajudou a fazer o programa com muita competência. Forte abraço, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E especialmente sua motivadora audiência, sempre muito bem representada pelo público feminino. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.